Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Como foram de recesso? Deu para descansar um pouquinho, né? Mas agora é hora de retornarmos aos nossos compromissos com o estudo. Continuem realizando as atividades, assistindo às aulas, tanto da professora quanto no centro de mídias. E estamos esperando as fotos das atividades, certo? Vamos lá então? A primeira atividade de língua portuguesa trata-se de uma fábula. Fábula é um gênero textual que tem umas características bem pontuais. Uma delas é que, na grande maioria das vezes, os personagens da fábula são animais. Também são textos não muito grandes, às vezes bem até curtinhos. E ele traz sempre um ensinamento, uma mensagem para a gente, que também é chamada de moral, a moral da história. Vamos acompanhar a leitura? O cão e o osso. Um dia, o cão ia caminhando tranquilo por uma ponte, carregando na boca um belo osso. Ao olhar para baixo, viu sua imagem refletida na água e pensou: que belo osso tem este cão! Se conseguir pegá-lo, vou ter comida por mais um dia. Pensando assim, o cão partiu para a ação e pulou na água sobre a sua imagem refletida. Qual não foi sua decepção ao perceber seu engano? O pior foi que seu osso se perdeu no rio e ele ficou sem nenhum. Decepcionado consigo mesmo, o cão saiu da água cabisbaixo e arrependido pela cobiça. Moral da história: mais vale um pássaro na mão que dois voando. Bom, aí a gente percebe que o cão foi um bocado guloso, né, gente? Ele quis não só o osso que ele já tinha, mas o osso também que ele viu refletido na água, achando que se tratava de um outro cão com um outro osso, e quis tirar esse osso desse cão. Mas, na verdade, o que ele viu foi apenas o reflexo dele na água, né? O que ele viu foi ele mesmo. E aí, a moral, né? Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Então, mais valia o osso que ele já tinha do que a gula, né? De querer o outro osso também. Continuando a nossa aula, nós temos algumas questões aí de compreensão do texto. Então, vocês têm algumas perguntas aqui, né? Para responder sobre o texto. Primeira pergunta: por que o cão queria o outro osso? Por quê, né? Lá no texto está dizendo que ele pensou que se ele pegasse o outro osso, ele teria comida por mais um dia. Você acha que o cão agiu certo? Por quê? O que vocês acham? Isso é uma questão pessoal, tá bom? O que será que significa mais vale um pássaro na mão que dois voando? Né? A explicação é clara aí, já falei para vocês também, que mais vale o que a gente já tem, né, do que buscar outra coisa que não esteja tão ao alcance da gente. E também nós temos que pensar no outro, né? Nós não podemos querer tudo para nós. Nós temos que pensar também em dividir o que temos, em repartir, em ficar com um pouco e deixar um pouco para o outro. Continuando as questões, nós também temos uma próxima questão. Quem caminhava tranquilamente sobre a ponte? O cão, não é? O que o cão carregava na boca? Então, nós vimos no texto que o que ele carregava na boca era um osso. Num texto podem aparecer palavras cujos significados nós desconhecemos, nós não conhecemos, né? Ligue cada palavra ao que você acha ser seu significado. Por exemplo, o que significa ser tranquilo? Significa inveja? Significa calmo
ou significa envergonhado? O que significa decepcionado? Também inveja, calmo ou envergonhado? Cobiça significa inveja, calmo ou envergonhado? Aqui vocês vão ter que escrever o nome dessas figuras. A primeira figura é o osso, aqui ponte e aqui cão. Nessa atividade aqui, que vocês também já fizeram, reescreva a frase usando a segmentação corretamente. Então, vocês têm aí uma frase do texto que está escrita sem a segmentação das palavras, ou seja, sem a separação das palavras. Então, como de costume, vocês vão usar um lápis, pode ser de cor, ou o lápis de escrever de vocês, e vão separar as palavrinhas, como aqui, olha. Pensando assim. Então, pensando é uma palavra, então eu separo aqui. Assim é outra palavra. O cão, né? Então, vocês vão separar todas as palavras aqui, dessa forma. E nessas linhas aqui, vocês vão copiar novamente a frase do texto, só que dessa vez separando corretamente as palavras. E aqui nós temos mais uma frase com a mesma atividade. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ok? A segunda atividade de língua portuguesa trata-se de uma receita. Receita também é um gênero textual. Trata-se de um texto instrucional. O que é um texto instrucional? É um texto que instrui a gente a fazer alguma coisa. Como regras de jogo, por exemplo, tá? De brincadeiras e as receitas. Na receita, nós temos duas partes. A primeira parte são os ingredientes. Então, o que são ingredientes? São o que eu vou precisar usar, tudo que eu vou precisar usar e a quantidade dos itens que eu vou usar. Então, aqui nós temos 2 xícaras de açúcar, 3 gemas, 3 claras batidas em neve, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de fubá, 1 copo de leite, 1 colher de fermento. Então, esses são os ingredientes. É o que eu vou precisar ter para fazer a minha receita de bolo de fubá. Em seguida, nós temos o modo de fazer. Então, é como eu vou fazer essa receita. Como eu vou usar os meus ingredientes. Então, olha lá. Coloque o açúcar e a gema na batedeira. E bata até ficar claro. Em seguida, acrescente o óleo e desligue a batedeira. Vá colocando aos poucos a farinha e o fubá, mexendo com 1 colher. Acrescente o leite, as claras em neve e, por último, o fermento. Despeje numa assadeira untada e asse em forno pré-aquecido. Então, aqui, gente, assadeira untada. O que é untada, professora? Quando a mamãe faz uma receita, um bolo, né? Antes dela colocar na forma, normalmente ela passa margarina ou manteiga, né? Às vezes também óleo. E depois joga a farinha de trigo na assadeira antes de colocar a massa para assar. Por que isso? Para que não fique grudado depois que estiver pronto, tá? Senão o nosso bolo vai ficar grudadinho na forma e a gente não vai conseguir cortar direito e nem desenformar, né? Ou tirar da forma, ok? Algumas receitas também possuem recheio e também cobertura, tá? Essa nossa receita é uma receita simples,
de bolo de fubá. Então, ela só possui os ingredientes e o modo de fazer. Mas algumas podem ter recheio e pode ter também cobertura, tá bom? Aí a gente tem uma atividade aqui ao lado. Bia irá fazer essa receita de bolo de fubá. Quantos ingredientes ela irá usar? Aí vocês voltam lá na receita e contem quantos ingredientes ela terá que usar. Olha aqui, açúcar, gemas, a clara em neve, o óleo, a farinha de trigo, fubá, leite e fermento. Depois, essa receita é uma receita doce ou é uma receita salgada? Então, é fácil da gente perceber, porque lá na nossa receita, olha lá, 2 xícaras de açúcar. Então, só pode ser uma receita doce. Qual a quantidade de trigo que Bia usará para essa receita? Então, volta de novo na receita. Olha lá. Farinha de trigo. Quantas são? 2 xícaras de farinha de trigo. Então, é esta a resposta. 2 xícaras de farinha de trigo. Se Bia quiser fazer meia receita desse bolo, quantas xícaras de açúcar deverá colocar? Então, vejam bem. Se ela quiser fazer metade da receita só, quiser fazer o bolo menor, quantas xícaras de açúcar ela terá que colocar? Bom, se na receita normal pede para colocar 2 xícaras de açúcar, se ela quer fazer metade dessa receita, quanto é a metade de 2? Hein, crianças? Metade de 2 é 1. Então, ela terá que colocar 1 xícara de açúcar. Bia acabou de saber que receberá visitas, portanto, precisará fazer 2 receitas de bolo. Quantas xícaras de açúcar, então, ela terá que usar? Bom, nós já vimos aqui no número 4 que o bolo tem 2 xícaras de açúcar na sua receita normal. Se ela agora, no caso, terá que fazer 2 receitas, ela terá que dobrar o número de quantidade de açúcar. Se são 2 xícaras de açúcar, 2 receitas precisará de mais 2 xícaras de açúcar. Então, a receita ficará com 4 xícaras de açúcar. O que Bia deve fazer com o açúcar e as gemas? Agora eu já tenho que ir lá no modo de fazer. Olha lá. O que é que a receita manda fazer com o açúcar e a gema? Coloque o açúcar e a gema na batedeira e bata até ficar claro. Olha lá. Então, é essa a resposta. O que Bia deve fazer com o açúcar e as gemas? Colocar na batedeira e bater bem até ficar claro. Vamos agora, então, para as atividades de matemática. Mariana e Ari estão juntando moedas para comprar o presente de aniversário de sua mãe. Olha lá, então, as moedas da Mariana e ao lado as moedas do Ari. Questões. Número 1. Quantas moedas Mariana juntou? Então, é só ir aqui na atividade e contar quantas moedas Mariana juntou. E o Ari? Quantas moedas o Ari juntou? Essas moedas são de que valor? Vocês reconhecem, crianças? Vocês conhecem as moedas do nosso sistema monetário, do nosso dinheiro? Então, essas moedas, para quem não conhece, são moedas de R$1, tá? Então, aqui a resposta é R$1, mas vocês já devem conhecer, não é mesmo?
Número 4. Quantos reais cada um juntou? Então, olha lá. Se cada moeda dessa vale R$1, então é só contar as moedas de cada um que eu já vou ter o resultado do valor, né? Então, olha lá. Se a Mariana juntou 6 moedas, então ela juntou R$6, porque cada moeda vale R$1. E o Ari juntou 3 moedas, então o Ari juntou R$3 também, porque cada uma de suas moedas vale R$1. Quantos reais eles têm juntos? Então, se a Mariana juntou 6 e o Ari juntou 3, então R$6 mais R$3, nós temos quanto? 6 mais 3, nós temos R$9, tá? Então, essa é a primeira atividade, trabalhando com moedas. Depois, mais uma atividade aqui. Faça agrupamentos de dois em dois elementos. Vocês já fizeram uma atividade, já passei para você uma videoaula, para vocês, né? Uma videoaula com agrupamentos de 3 em 3. Dessa vez, nós vamos fazer agrupamento de 2 em 2. Então, eu já fiz aqui um agrupamento. Então, vocês deverão fazer esse agrupamento de 2 em 2 com todos esses elementos desse conjunto. Então, vocês vão continuar agrupando. Olha lá, ó. Epa. É difícil segurar o celular e fazer, né? Então, olha lá. Vocês continuem fazendo de 2 em 2 até terminar todos os elementos. Aí, vocês vão contar quantos grupos de 2 vocês fizeram. Quantos grupinhos de 2 elementos? Então, quem já agrupou até o final vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na verdade, vocês terão que ter 12 grupos com 2 elementos. E qual o total desses elementos? Então, vocês podem contar de 1 em 1, ou aquela regrinha que eu já passei para vocês, né? Se são quantos grupos que vocês contaram, né? E quantos tem cada grupo? Então, 2 vezes a quantidade de grupos. Ou então, vocês vão contar de 2 em 2, pulando de 2 em 2. Olha lá, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 2, 22, 22 mais 2, 24. É o total, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês na realização dessas atividades. E qualquer dúvida, vocês já sabem. Podem perguntar no grupo, né, de WhatsApp ou no nosso plantão de quarta-feira. Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima.